Bem-vindos! Nós vamos falar, a partir dessa e das próximas aulas, da matéria de Direito do Trabalho e, posteriormente, também de Processo do Trabalho. E a primeira matéria que nós vamos tratar na aula de hoje será a História do Direito do Trabalho. Na verdade, para que se possa compreender como o direito do trabalho surge, é necessário que nós possamos falar um pouco da origem da palavra trabalho. Ora, se vocês pegarem os manuais, vocês vão perceber que a maioria dos autores vai buscar a ideia de trabalho, ou da palavra trabalho, com base em uma palavra que era tripalho. Na verdade, um instrumento que era utilizado para açoitar animais. Mas a primeira forma pela qual se deu a apropriação do trabalho humano foi exatamente a escravidão. Na escravidão, se nós a analisarmos sob o ponto de vista jurídico exclusivamente, o que nós teremos é que o homem vai ser propriedade viva de outro homem. E por que é que isso nos interessa? Porque para que nós possamos falar em direito do trabalho, o primeiro pressuposto é que exista liberdade de trabalho, ou seja, aquele que presta o trabalho, primeiro, há que ser reconhecido como pessoa, o que não acontecia no período da escravidão. Qual é a consequência possível daí, então? Que não há como se falar em direito do trabalho na antiguidade. Isso é importante. Bom, mas afora a ideia, então, de que o direito do trabalho não podia surgir em um regime escravocrata, nós tivemos uma migração posterior da escravidão para a servidão. E vocês, que não estão tão longe dos períodos em que ainda estavam sentados para se preparar para o vestibular, lembram que, na servidão, nós já tínhamos reconhecido ao servo a qualidade de pessoa. O que quer dizer isso? Quer dizer que ao servo já se reconhecia a possibilidade de ter direitos e contrair obrigações. Mas ele sofria ainda uma série de restrições, principalmente no que toca à sua locomoção de um feudo a outro. Passando pela servidão, nós teremos corporações de ofício ou corporações de artes e mistérios. A corporação de ofício, ela para nós será importante, porque exatamente a partir do momento subsequente à extinção das corporações de ofício, que nós teremos prestação de trabalho livre, primeiro pressuposto para o surgimento do direito do trabalho. Aliás, através da Lei Le Chapelier, quando, no período pós-Revolução Francesa, se põe fim às corporações de ofício, nós teremos dali em diante espaço para o surgimento do direito do trabalho. Mas para que o direito do trabalho surja, um momento histórico será extremamente relevante. E esse momento é a Revolução Industrial. O direito do trabalho surge no período pós-Revolução Industrial. Quando nós analisamos as consequências da Revolução Industrial na sociedade da época, o que nós vamos perceber é que a sociedade da época se parte em duas. Se vocês pegarem a obra do professor Arnaldo Susequinde, vocês vão perceber que a sociedade se forma nela agora um supermundo e um inframundo. O que se quer dizer com isso? Quer dizer que a sociedade se biparte naquela clássica divisão que nós fomos acostumados a ouvir, de burguesia e proletariado. Ora, na verdade, a própria consequência social da Revolução Industrial não pode ser entendida se nós não lembrarmos de quais são os princípios que vigoram no plano das ideias desde a Revolução Francesa. Nós estávamos, lembrem, em plena fase de efervescência do chamado liberalismo. Liberalismo econômico, liberalismo político e, por que não dizer, liberalismo jurídico. O que era o liberalismo econômico? Aquelas ideias de que existia uma ordem econômica natural, que o Estado deveria se afastar da economia para que ela andasse bem. Do ponto de vista político, nós tínhamos a teorização das chamadas liberdades individuais, a preocupação da burguesia em se garantir contra o Estado, que antes era despótico. E do ponto de vista jurídico, nós tínhamos o apogeu do direito civil clássico, pautado principalmente no Código Napoleônico. Ora, vigorava a ideia de que deve existir igualdade, igualdade em todos os seus termos. Aliás, se as partes então eram iguais, empregado e empregador,
poderiam negociar como melhor lhes aprovesse. Por força, então, dessa ampla oferta de mão de obra e em face da substituição do homem pela máquina, já que a máquina, introduzida no processo produtivo, tinha o efeito imediato de restringir a demanda por trabalhadores, nós tivemos um desequilíbrio no que toca ao estabelecimento da tarifa, do salário. As condições de trabalho começam a decair, a ponto de se dizer que o trabalhador no período pós-revolução industrial, o valor que ele recebia em termos de alimentação, por exemplo, adquiria menos do que era dado ao escravo. E o motivo é muito simples. Na verdade, quando se analisa a relação que existia entre o proprietário, o dominus e o escravo, nós estávamos analisando uma relação de direito real, tal qual a relação que você tem com o seu carro. Ao passo que quando se analisa a relação do empregador com o empregado no período pós-revolução industrial, ele, empregador, via no empregado alguém igual a ele, onde fora da fábrica nós tínhamos dezenas, centenas dispostos a trabalhar por aquele valor ou por menos. Mas o que começa a acontecer? A tarifa, o salário, progressivamente decai. E como complemento, se utilizavam as chamadas meias forças. O que é isso? Trabalho da mulher, trabalho do menor. Por que meias forças? Perceba, você tem que raciocinar como se raciocinava na sociedade da época. O trabalho da mulher e o trabalho do menor eram trabalhos menos produtivos. Por serem menos produtivos, deveriam ser, então, menor remunerados. Essa era a lógica que operava no sistema. Assim, a mulher e o menor terminavam por competir com o trabalhador adulto do sexo masculino e o salário continuava a decair. Bom, aos poucos, o quadro que se forma faz com que se desenvolva nos trabalhadores a ideia do que a doutrina chama de consciência de classe. Então, uma série de fatores históricos irão determinar o surgimento do direito do trabalho. Um deles é a própria Revolução Industrial. O outro, sem dúvida, é o próprio desenvolvimento da consciência de classe nos trabalhadores e as primeiras greves. As primeiras greves, elas terão um efeito enorme do ponto de vista de sua eficácia. Por quê? Porque elas servem para desorganizar a produção. Elas desorganizam a produção e atingem em cheio um elemento extremamente sensível do empregador, que é o bolso. Na verdade, ao desorganizar a produção, se atinge o lucro. Com os por cada a paz, os trabalhadores percebem que os empregadores começam a fazer algumas concessões, tanto que as primeiras normas trabalhistas no mundo, e isso é importantíssimo que vocês guardem, serão normas de tipo autônomo. O que quer dizer isso? Normas provindas das próprias partes. Não serão leis essas normas, serão sim normas que provirão de empregadores e trabalhadores.